salvar de novo. Não tem nenhum problema parar e começar de novo. Uhum. É só para ele salvar em 2 arquivos. A ideia aqui é a seguinte. E se a gente não fizesse esse negócio de uma forma linear? Deixa eu só te vender essa ideia. Porque o que você está Tá. propondo é episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, cada um deles a gente aborda, perfeito? Uhum. E se a gente fizer esses episódios mais ou menos, e aí a imagem visual que eu tenho disso é como se alguém estivesse entrando num castelo, perfeito? Uhum. Uhum. E o castelo tem um caminho principal. Você pode entrar, você vai entrar pelo corredor, ele teria um caminho natural. Mas se o cara quiser entrar por uma porta lateral, ele pode entrar contanto que ele volte para o caminho do castelo. Deu para entender? Deu pra entender. Vamos supor que a gente construa um objeto visual desse só para servir como guia. Ok. Como se ele fosse um museu. Eu acho que a ideia do museu é até melhor. Como se ele fosse um museu, onde tem várias salinhas. Você pode escolher passar só pelos bizantinos e ir, mas você pode dar uma entradinha aqui e ver exatamente como é que foi a guerra por Constantinopla e não sei o que. Depois você volta para cá. Uhum. Mas a ideia é: pessoas podem escolher trajetórias diferentes nesse nosso podcast. O que eu quero dizer é: nós vamos ter os episódios do podcast e eles vão estar publicados. Mas ao invés de ter episódio 1, 2, 3, 4 que o cara assiste em sequência, nós deixamos claro para ele que se ele entrar dentro dessa ideia, desse castelo virtual, ele pode explorar a sequência dos episódios de forma diferente e ter experiências diferentes se ele ouvir os episódios em sequências diferentes. Entendi. Então, na verdade, obviamente, nós vamos seguir um caminho, né? Por exemplo, 1, 2, 3, episódio 1 a 13 é um caminho. Mas, de repente, a gente pega e faz um episódio 2A, 2B, 2C, 2D, que é outro caminho. Que depois, no 2F, ele pula pro 6. Entendi. E aí, pode ser um 2A, 2B, 2C, e o 2C pula pro 3. O 2F pula pro 6. O 2B pula pro 3. O 3A, B, C e D volta pro 1. Ou seja, ele volta porque ele passa a ser outro caminho, ou outra interpretação para aquilo que ele estava ouvindo. Resumindo, cara, e se a gente fizesse esse negócio de uma forma não linear? De tal forma que a mesma pessoa experimentando os nossos podcasts em sequências diferentes teriam experiências diferentes. E essa é uma ideia daquele negócio do, olha, nem eu nem o Rio somos mesmos. Então, cada vez que eu faço a travessia, eu faço a travessia de uma forma diferente. Eu fico pensando nessa ideia como uma ideia que, assim, nós ainda temos que manter a integridade da história dentro de um episódio e ainda temos que manter a conectividade dessa história com episódios subsequentes. A única coisa que eu estou propondo é que a gente faça isso em dimensões maiores do que um. Em múltiplas dimensões. E isso, cara, é uma novidade em termos de comunicação que eu acho que é interessante. Isso bate com jogos de RPG, isso bate com jogos de videogame, com jeitos que esse pessoal olha para processos desse tipo. E eles não têm isso em nada que é educacional. Eles não têm esse tipo de processo em nada que é educacional. Então, a ideia aqui é realmente a gente reconstruir isso, mas de uma forma de múltiplas dimensionalidades, né? Se você acha que essa é uma boa ideia... Cara, eu acho que essa aí não é aquela uma boa ideia, não. Eu acho que isso aí, cara, assim, até me palpita o coração, porque eu acho que esse é o processo de construção do conhecimento, ele é assim. Eu acho também. Essencialmente assim. Eu acho também. E ele está engessado há 200 anos, ou não sei quanto. Na forma linear. Uma forma linear, que você tem que ter a mesma pergunta uma depois da outra. E a construção do conhecimento, a partir do indivíduo, a partir da curiosidade individual, ela não funciona assim, né? Não. Ela funciona assim, a gente pode começar na mesma pergunta, mas você vai se interessar por uma parte do problema, vou me interessar por outra, a gente vai seguir caminhos completamente diferentes. Eu vou te falar, a gente cara, não tem isso no processo educacional. O YouTube faz isso. A única diferença é que o YouTube, ele direciona o seu caminho, e isso é ruim. Se ele fizesse isso, onde ele simplesmente mostrasse todas as opções que você tem a partir daquele ponto, eu acho que seria melhor. Mas do jeito que o negócio é direcionado no YouTube, assim,
os motivos são econômicos, os motivos são de propaganda, exato. Os motivos... Eu acho que o direcionamento é importante. Eu acho também. Mas no sentido de orientação. No sentido de orientação. Mas não é o que o YouTube faz, claro. Claro que não. Em outras palavras, seria um YouTube com um algoritmo educacional e não um algoritmo econômico, né? Um algoritmo... Inclusive, o algoritmo do YouTube, dessas outras plataformas, ele faz o contrário, né? Na verdade, ele te restringe a sua bolha. Em outras palavras, ele nunca mostra o contraditório. E os caminhos que a gente proporia nesse nosso processo educacional, eles forçariam o contraditório. Exatamente. Cara, agora, é um desafio muito maior, né? Em termos de roteirização, muito maior. Mas eu topo demais, cara. Mas o legal é que, vamos botar o seguinte, nesse processo multidimensional, ele nunca fica pronto, né? Porque você sempre tem condições de criar uma dimensão nova, você sempre tem condições de utilizar o que tem para criar um novo caminho. Então, o contraponto disso é se perder no caminho. Não, não pode acontecer. E é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é nós vamos criar caminhos e caminhos e caminhos e vai chegar a certa hora que vão ter travessias que nós vamos perceber, esse túnel, essa porta que nós criamos não devia existir. Mas vamos supor que a gente comece a criar caminhos novos e os caminhos antigos começam a ficar irrelevantes. Não é que eles são ruins, é que os outros caminhos estão ficando melhores para explicar as mesmas coisas. Eu acho que nós vamos ver isso num processo de interação com o pessoal que está assistindo. Eles vão abandonar certos circuitos em favorecimento a outros circuitos. Uhum. Então, assim, é claro que é uma experiência didática, né? É claro que nós estamos falando sobre algo que nenhum de nós dois tem uma real ideia de como que isso vai funcionar. Mas, obviamente, eu acho que nós podemos começar a criar um embasamento teórico de por que nós achamos que ele deveria funcionar melhor de um jeito A ou de um jeito B. E isso nós podemos montar. A gente monta isso na estrutura que nós estamos criando, né? Uhum. Cara, eu vou criar um canal dentro do nosso NNC, do YouTube, e vou começar a salvar isso, só que eu vou colocar essas reuniões nossas como privado, tá? Privados. Ou seja, quem tem o link pode assistir. Tá. Que aí você pode passar o link para quem você quiser e eu também. Tá, beleza. Vamos. Próximo passo agora. Deixa eu te dizer o que eu acho que é. Eu acho que a gente podia tentar fazer. Eu acho que a gente vai fazer isso meio em espiral. A gente vai fazer um planejamento de 5 linhas de cada episódio, depois a gente vai fazendo maior, depois vai fazendo maior, depois vai fazendo maior, e vai abarcando circuitos, essas linhas diferentes, né? Você chamou de dimensões, né? A gente vai achando essas dimensões. Me deixa um pouco ansioso não ter a ideia da estrutura mais ou menos montada. Então, eu queria vou te dar uma próxima, a gente tentar fazer. Então eu vou te dar uma sugestão de estrutura. Quando a gente fez esse primeiro, tá comigo, tá, né? Quando a gente fez esse primeiro episódio, esse episódio agora, eu não sei se você percebeu, mas uma das coisas que nós embutimos lá é que tal a gente começar de como é que a gente amostra o mundo que nos cerca. Ué, cara, eu tô propondo um caminho que é do sensorial para cima. Sim, perfeito. E aí a gente tem um caminho de texto. Em algum ponto, nós vamos ter um grande debate sobre um caminho de como é que o sensorial vira motor. Como é que ele vira comportamento. E nessa hora eu vou propor uma mudança. Eu vou falar, tá legal, vamos propor um caminho do motor para trás. Do mesmo jeito que nós fomos da entrada para dentro, vamos pegar da saída para dentro. Por quê? Porque a mente vai estar em algum lugar no dentro. Sim. Então, nós vamos pegar do input para dentro e do output para dentro. E assim nós vamos achatando dentro. Então, o caminho que a minha proposta para você é... Agora nós vamos falar sobre codificação, sobre processamento,
sobre sistemas sensoriais, o que todos eles têm em comum, como é que neurônios se comunicam, como é que eu represento biologicamente um copo, como é que eu represento dentro da minha mente um conceito, como é que esse conceito é representado, que evidências nós temos que esse conceito é representado. E uma vez, então a gente pode caminhar lentamente até uma ideia de engrama. Sim. Tá legal. Mas uma vez que a gente fez isso, aí eu acho que a gente deveria, antes de começar a evoluir demais para dentro, parar e falar, e começar um debate de como é que isso tem a ver com o comportamento que eu faço. Ou seja, por que quando eu vejo um flash eu faço isso? Por que quando eu sinto um cheiro gostoso de uma rosa, eu aponto o nariz em direção a ela? E por que quando eu sinto um cheiro fedorento, eu escondo o nariz? O que me faz esconder o nariz e o que me faz ir na direção? Nessa hora, eu queria que a gente parasse e fizesse de trás para frente. Tá. E começasse aí depois de motor. A gente começa a, como é que eu mexo, efetivamente, como é que eu faço o meu dedinho mexer, como é que eu conjugo o movimento de A com B, como é que e aí nós vamos andando na direção de como é que coisas que são biológicas viram coisas mecânicas. Porque na entrada eu mostrei como é que coisas mecânicas viram coisas biológicas. Ou coisas físicas, né? Cheiro, tato, onda eletromagnética, onda de pressão sonora, como é que ele vira. Mas o outro lado é como é que agora eu faço que coisas biológicas virem movimento, segurar carga, interferir no mundo que me serve. Isso. Então, começa com o mundo interferindo no sistema e depois o sistema interferindo no mundo. Essa é a minha sequência. Essa é a exata sequência que eu proporia para você. Eu acho que a gente devia gastar uns 2, 3 episódios no input, uns 2, 3 episódios no output, e aí, cara, a gente começar a brincar em input e output. Onde tem inputs e outputs que são automáticos, tem input e outputs que não são tão automáticos, e tem outputs que não são gerados por inputs nenhum, e tem inputs que tem percepções de coisas que me acontecem que não são geradas por input nenhum. Meu fantasma é o exemplo clássico, por exemplo. Ou uma coisa do tipo, eu vou morrer, eu não sei o que está acontecendo comigo, essa prova eu vou me fuder nessa prova, eu vou me fuder nessa prova. Entenda, não tem nenhum estímulo sensorial te batendo. Porque na hora que você for fazer a prova e a prova for quanto que é 2 mais 2, você fala, você tá de sacanagem que eu sofri igual um fé da puta para responder uma questão de quanto são 2 mais 2. Então nessa hora, o que efetivamente teve de entrada não justificou ficar taquicárdico e sudorético por uma noite inteira, né? Ou então assim, nessa hora as execuções de... E aí agora vai ter uma coisa que vai ser espetacular, que por isso que na primeira aula eu fiz questão de separar o software. As execuções de softwares que mimetizam como é que o mundo funciona, você nunca ele realmente ter acontecido daquele jeito. Você só está simulando o funcionamento dele na sua cabeça daquele jeito. Essas execuções levam a reações motoras e autonômicas, como se você estivesse vivendo elas, sendo que elas nunca ocorreram. E isso acontece, nós vamos discutir se isso acontece dependente da mente ou não. Porque, entenda, teve certas pessoas que encapsularam. E Santo Agostinho, por exemplo, foi um cara que encapsulou isso muito bem. Santo Agostinho colocou assim, a decisão de comer arroz ou feijão ou coisa que vale, isso aí não é livre-arbítrio, não. O único livre-arbítrio que você tem é ser bom ou mal. O único livre-arbítrio que você tem o resto é contextual. O resto é cultural. O resto é interação social. O resto, você até acha que eu sei que está decidindo, mas não é, não. Ele é o que tentou botar o muro aí em algum lugar, né? Tentou botar o muro na moral, né? Mas todos eles. E se você entender, boa parte dessa ideia de... o René Descartes. O René Descartes, ele tacou o muro violento entre cérebro e mente. Sim. Que está aí até hoje, inclusive. Para poder estudar o cérebro. Para poder estudar o cérebro. Eu acho que assim, a jogada foi muito inteligente, porque ele falou o seguinte, tá legal, vamos fazer um acordo? Tudo que está pro lado de cá do muro não tem nada a ver com vocês, não briga com a gente, não. Olha pra você ver, a física fez isso na época de Newton e gerou um monte de problema. Mas aí o pessoal falou, tá legal, vamos restabelecer que o muro vai ficar aqui? Vamos.
Na hora de restabelecer que o muro vai ficar lá, o pessoal a igreja não teve mais nenhum problema com a física, com esses negócios. Na verdade, foi acabar perdoando Galileu Galilei em 1992. Então demorou um pouco, mas vamos botar, não perdoou Darwin até hoje. O ponto do que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Darwin veio com a teoria dele, ele estabeleceu empurrar esse muro numa direção que a igreja não aceitou novamente. Mas o que tem acontecido sistematicamente é que esse muro tem sido movido. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a ideia da falibilidade do muro que nós apresentamos nessa primeira aula, eu acho que ela é crucial, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um para casa nós dois. Vamos assistir esse vídeo que nós acabamos de fazer. Vamos tentar gravar uma versão V2 desse papo. Obviamente nós dois fazendo um esforço para mantê-la espontânea, mas com os landmarks no meio do caminho. Então, eu queria acho que a gente podia elencar esses landmarks. Mas eu acho que você podia fazer isso pra gente. Faz esse roteiro e bota os landmarks nas pontas. Tá. Eu vou fazer duas coisas. É o seguinte, sabe esse caminho... bom, então, vamos botar o seguinte, nós estamos com o negócio em 4 atos até agora. Não sei quantos episódios, mas 4 atos. Primeiro ato é a introdução e como é que o troço funciona. Eu acho que esse é um ato importante pra caramba. Segundo ato, input. Terceiro ato, output, de trás para frente. Quarto ato, integração. Então, apresentação, input, output, integração. Eu não sei exatamente quantos episódios vão ter em cada um, mas esse vai ser uma historinha em 4 atos. Isso aí já me dá um alívio, assim, já está botando marcações no meio do caminho, que eu acho que ótimo você ter feito em atos, que se a gente não tem compromisso em fechar os episódios mais Não, nós não temos, inclusive na ideia da multidimensionalidade, nós podemos criar episódios que podem até gerar caminhos diferentes entre um ato e outro. Sim. Isso. Mas vamos botar o seguinte, são contextos no castelo diferente e nós temos 4 grandes contextos no castelo. Perfeito? Nós podemos criar formas diferentes de sair de um ato e ir para outro, mas os atos são esses contextos dentro do castelo. Então, beleza, eu acho que estabelecendo isso, o que eu gostaria de fazer então era a gente começar a trabalhar no ato 1, a apresentação. Tá. E a gente realmente, sei lá, talvez tentar uma versão V1, V2, V3, porque mesmo quando você dá uma aula várias vezes, assim, se tem uma piada que fica legal, cara, você meio que conta ela em 2 aulas diferentes. Eu vou te dizer que na segunda vez que você conta, só você sabe que você não está sendo espontâneo. Os meninos acham que você está contando a piada pela primeira vez. Né? E isso que nós temos que tentar fazer. Excelente? Exatamente, excelente. Eu vou fazer 2 exercícios, então. O seu vai ser publicar o vídeo, mandar o link, a gente vai assistir. E eu vou colocar 2 documentos lá. Uma proposta de landmark para o episódio 1, para o primeiro ato da apresentação, e uma proposta de landmark para os outros. Também landmark, assim, o que seria o episódio, e depois a gente vai fazer um landmark interno de cada episódio. Legal. Obviamente, a gente vai mudar isso, talvez não sobre nada dessa primeira versão, e vai ser até bom se não sobrar, mas assim, só para a gente ter por onde começar. I agree. Beleza? Legal. Último ponto que eu acho que a gente podia só sair daqui com esse negócio claro, vamos começar já a tentar achar um alvo de oportunidade em termos de onde que nós podemos pegar financiamento, o que nós precisamos de comprar, o que nós devíamos ter em mente. Por exemplo, nós queremos um financiamento que nos permita assinar e ter mais espaço em disco no Google, nós queremos assinar a compra de certos softwares, quais softwares, nós queremos comprar um microfone Blue para cada um de nós queremos uma mesa de som melhor, nós queremos... Eu queria ver se a gente não fazia isso e já mandasse para a FAPEMIG. A FAPEMIG está abrindo... Pois acabou de sair o edital da FAPEMIG, né? Por isso que eu estou falando. Tá. Saiu universal, mas vão sair editais de divulgação científica. Tá. Tem o do Serra Pilheira também, o Camp Serra Pilheira, sim. Foi mais ou menos nessa época, no ano passado, se não me engano. Se nós escrevemos um troço muito legal, cara, o coordenador da área de divulgação científica do CNPq agora foi colega meu de turma.
não é? Depois você dá uma olhada. É o Bagual. Bagual. Eu tenho que ver como é que chama o Bagual. Bagual é sobrenome ou apelido? Apelido é porque ele é do Rio Grande do Sul. Mas ele é dessa diretoria de divulgação científica do CNPq. Ele está logo abaixo do Pontes. Então, assim, nós podemos até... Se esse negócio estiver bem estruturado, não tem nenhum problema de mostrar para ele. Não. Ele faz um trabalho muito fantástico, esse cara. Ele que está fazendo as Olimpíadas Brasileiras de Asterisco contra Asterisco. Entendi. Maravilha. Legal, eu acho que é isso. Maravilha. Beleza, mestre. Produtivo demais. Muito bom. Um abraço, cara. Tudo de bom. Valeu.